teu querer em nossas vidas. E que tudo que eu venha falar não seja de mim, mas seja direcionado pelo teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, tira toda distração, todo barulho que venha distrair, tira todo incômodo, meu Deus. Repreende todo mal que venha dar sono, cansaço ou desejo, meu Deus. Que o seu povo venha estar com um ouvido atento ao ouvir a tua voz e o coração, meu Deus, para aplicar a sua santa palavra, meu Deus. E que seja feito o teu querer e a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Judas, capítulo 1, que diz assim: esse Judas não é o traidor, é um outro, que tinha dois Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai, e conservados em Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos seja multiplicado. Capítulo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram possivelmente alguns, as quais antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Essa passagem aqui, igreja, ela relata que é uma carta escrita para Judas, que diz que nos últimos tempos muitos ficarão escandalizando o nome do Senhor Jesus Cristo, pela qual não levaram muito a sério. Mas, perdão, pode citar o nome de Jesus. E assim, nós temos que batalhar pela fé, porque não é fácil uma caminhada com Cristo. A Bíblia diz que, João 15, se não me engano, 16, diz que o mundo vos odeia porque nós somos de Cristo. E se nós somos de Cristo, o mundo vos odeia. Porque se nós somos de Deus, o mundo vos odeia. Se nós fosse do mundo, o mundo vos amaria. Mas o mundo não vos ama, porque não somos do mundo, somos de Deus. E todo aquele que é de Deus, o mundo odeia. Então, a gente tem que batalhar sempre pela fé, para viver na vida santa, debaixo da presença de Deus. E anda sempre no Espírito, em oração. Por isso você vê, muitos estão aí com a igreja sendo escandalizados. E não é fácil você ver hoje nas redes sociais, é tudo quanto é site. Está aí dizendo que o escândalo está muito grande hoje em dia. E muitas vezes a gente tem que estar sempre em espírito para não ser levado por doutrina de homem que se diz de Deus na questão. Versículo 4, cerca de Davi diz: porque se introduziram possivelmente alguns, as quais antes estavam escritos para este mesmo juízo, homem ímpio, que convertem em dissolução a graça de Deus. O que é dissolução? É fazer a palavra de Deus tipo algo que não seja levado a sério. Tipo, hoje você vê que muita gente ela fica brigando com a palavra de Deus, fazendo chacota nas redes sociais, difamando o nome de Cristo como se fosse algo comum e natural. Mas Deus tem preparado isso para aquele grande dia, o dia do juízo. Porque hoje, querendo ou não, todos irão prestar conta a Deus, tanto o ímpio quanto o crente. E como foi falado aqui, confirmação de novo: se Deus irá julgar primeiro pela casa dele, que são os cristãos, como ficarão então aqueles que não quiserem seguir a Cristo? E o que eles falarão? Será que eles vão ter palavras para pronunciar de tal forma? Porque a palavra de Deus ela é séria, ela é eficaz. É uma espada de dois gumes, ela entra, é mais penetrante do que qualquer coisa. Mas temos que levar mais a sério a palavra de Deus, a nossa caminhada com Cristo, porque a caminhada cristã no nosso dia a dia, ela está de uma forma muito complicada. Muitas vezes você olha para uma pessoa, as pessoas se intitulam por ser como um cristão, mas estão escandalizando o reino de Cristo. A Bíblia diz: ai daquele pela qual vinha o escândalo. Então, vamos dar seguimento ao 5.
Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Deus fez milagres e maravilhas para tirar o povo da mão de Faraó. A própria Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que aquele povo pudesse ver as maravilhas de Deus no meio deles. E foram muitos anos de escravidão. Então, assim, Deus mostrou o poder e a grandeza dele. Mas nisso tudo, muitos no meio do caminho deixaram de crer num Deus que fez aquelas maravilhas todas e se prostraram diante de imagens, adoraram outros deuses. Então, o próprio Deus que salvou, que tirou da mão de Faraó todos da escravidão, ele vendo isso, ele fala mesmo que ele os condenou. Porque assim, muitas das vezes a pessoa começa numa caminhada cristã, é tudo bem, mas aí vem luta. E para que sair vem luta e dificuldade? Para nos deixar mais enraizados, mais preparados para a batalha que devemos enfrentar lá na frente. Que Deus prepara o seu povo, mas prepara de que forma? Damos a nós dificuldade para que nós venhamos passar. Cada dificuldade que a gente vai passar é uma oportunidade, é um crescimento espiritual. E renunciar a si mesmo não é fácil para um cristão. É uma vida contínua, a gente tem que lutar todos os dias. Porque o nosso Deus ele é soberano e na hora certa ele faz o milagre dele. Aí vem. E aos anjos não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação e reservou na escuridão eterna. Aqui até os anjos que andava no Monte Santo do Senhor, ele se deixou levar pela consciência do seu coração. A Bíblia diz aqui, deixa eu abrir rapidão aqui eu fiz anotações aqui. Glória a Deus. Para passar para os irmãos que aconteceram. No livro de Ezequiel 28, no capítulo 12, fala: Tu eras cheio de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aqui o Senhor fala como era a aparência de Satanás antes de ele ser caído. No 13 fala: Estiveste no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, em que se fazia em teus tambores os teus pisares. No dia que foste criado, foram preparados, tu eras querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estava no meio das pedras, afogueadas andavam. Perfeito era no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, irmão, Deus ele tem muito para nos dar, mas quando Deus quer nos exaltar, primeiro ele vai ver. A gente vai passar por um processo difícil para a gente obter as bênçãos do Senhor. Porque se Deus dá algo para alguém de qualquer maneira, a gente acaba se exaltando, ficando de uma forma como se nós fosse o dono da razão e o dono da verdade, agindo de forma de não agradar a Deus, se achando o verdadeiro, o tal homem. E não é assim que Deus quer que eu e você haja. Deus ele quer derramar de sabedoria, discernimento, quer realizar o desejo do nosso coração para trabalhar na obra dele. Mas não é de qualquer jeito que ele vai fazer isso. Ele vai trabalhar em nossos corações, vai trabalhar em nossa mente. E quando ele vê que estamos preparados, ele vai nos dar. Para não acontecer isso que aconteceu com Satanás. Ele estava no Monte Santo do Senhor. E ele pecou lá. Como diz no capítulo 17. E elevou-se o teu coração por causa da sua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ou seja, elevou-se o coração dele por causa da formosura. Muitas das vezes a gente não pode ficar
bajular não elogiando alguém que canta bem ou que prega bem, porque essa pessoa ela pode se elevar e acabar caindo. Ou se essa pessoa faz isso, logo vem a queda dela, porque não convém de Deus. Esses não são os frutos do Espírito. Mas uma pessoa que ela é de Deus, ela vai se levantar, ela vai fazer algo de Deus, mas não vai se gloriar-se nisso. Mas a fim que Deus seja glorificado e ficará feliz. Glória a Deus, glória a Deus. E aí Deus diz aqui, e por terra te lancei. Ou seja, a gente está de coração sincero e aberto para fazer algo de Deus, de coração contrito, sabendo que tudo coopera para Ele. Fomos criados por Ele para a adoração à imagem dele. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos seguir ao 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles que, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo pena de fogo eterno. E contudo também este, semelhantemente, adormecido, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam a dignidade. Ou seja, a pessoa que muitas vezes está na presença de Deus, mas muitas vezes está morto. Porque às vezes o pastor quer exortar, quer mostrar o caminho que se deve dar, mas a pessoa está tão dormindo espiritualmente que ela não aceita. Não só o pastor, qualquer pessoa que tem uma visão espiritual, quando ela mostra para uma pessoa, meu querido, não é por aí, você faz isso, ou não faz aquilo e a pessoa ela não quer ouvir, ela está dormindo espiritualmente. Mas, se você observar bem, diz que contamina a sua carne e rejeitam a dominação e difamam a dignidade. Sabe o que é difamar a dignidade? É falar mal de alguém que está acima dele. Ele não aceita uma repressão, não aceita uma correção. Então a própria Bíblia diz que não sai pérola aos porcos. Quando a pessoa não aceita a repressão da palavra de Deus, não quer ouvir de um líder dele, não quer obedecer, a própria Bíblia diz, não sai pedra aos porcos. E nem deitar coisas santas, não sai pedras, coisas preciosas aos porcos. Pérolas aos porcos, né? Isso. Por quê? Porque a palavra de Deus é santa e eficaz. Elas são pérolas pelas quais a gente tem que absorver isso para a nossas vidas. A palavra de Deus ela é poder, ela transforma, ela muda. Mas a palavra de Deus diz, não se coisas santas das cães. Por quê? Por que a Bíblia chama de cães? Porque as pessoas ficam comunicando com a palavra de Deus. Então os cães que aparecem em Apocalipse são esses. Então a gente tem que andar como Cristo andou. Amém? Glória a Deus. Amém. O 9 diz, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a disputa a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Amém, igreja? Não precisa de lançar assim palavras para ferir a pessoa, para deixar ela esmorecida. A gente tem que saber falar de uma forma que o Espírito Santo venha nos conduzir as palavras, para que essa pessoa também não venha acabar morrendo de vez. Mas com o tempo a gente tem que deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida dela, para que ela venha ver o poder de Deus. Muitas vezes elas estão mortas espiritualmente, mas cabe a nós deixar de falar, deixar entregar as mãos de Deus e dizer, Deus, está nas tuas mãos, deixa-o em paz. O 10 diz, este porém diz mal do que não sabe, e naquilo que naturalmente conhece, como animal irracional se corrompe. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do primo de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. A Bíblia diz, ai deles, tipo, porque eles entraram pelo caminho de Caim. Caim e Abel eram dois irmãos, pela qual eles separaram uma oferta para Deus. Trazendo por dia de hoje, quando a gente faz algo para Deus, a gente não faz de qualquer maneira. A gente tem que aplicar o nosso coração. Eu não poderia estar fugindo da chuva que teve, mas estamos aqui. Glória a Qualquer Deus. palavra de Deus, Obrigada. aprender um pouco mais, estar aqui mais próximo
de ouvir a palavra dele. Glória a Deus, Senhor. Como ele falou para Marta, 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 por que se preocupa tanto? Alguém sabe o que passagem? Marta, Marta, por que se preocupa? Mas antes fez a outra pela qual parou para ouvir a minha palavra. Escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Glória É a que vocês Deus. estão fazendo, escolhendo a melhor parte. Aleluia, Jesus. Qual que é a palavra? Glória a Deus. Então o Senhor, ele, assim, ele nos diz para a gente tomar muito cuidado com a inveja. Os irmãos que muitas vezes estão começando na fé e querem algo, alcançar logo coisas de Deus. Porque eles, mesmo sendo cegos espiritualmente, vão tentar nos matar. A Bíblia diz: estes, porém, dizem mal, ainda que porque entram pelo caminho de Caim. Porque iraste no teu coração, Caim. Ele deixou a ira crescer no coração dele. Mas a gente tem que viver sempre no Espírito, para que nós venhamos viver e dar fruto do Espírito, pela qual, quando acontecer isso com a gente, nós vamos mostrar o dom do Espírito na vida deles. Glória a Deus. Aí vem, e levado pelo engano do primo de Balaão. Igreja, essa passagem aqui é muito importante. Aqui no livro de Números 22 diz, Números 22, 12 diz: e disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Nós somos uma geração eleita, povo escolhido de Deus, povo bendito. Então, eu vou contar alguns que eu tinha, assim, não tinha esse conhecimento, nem conhecia, mas sabia que eu me desviava quando vinha pratos de macumba. Mas o próprio Deus diz aqui que nem o encanto pegará em nós. E ouvindo isso, eu de Rapagel não entendi muito bem, mas Deus colocou pessoas que eram urbanistas no meu caminho para mostrar que ele era comigo, que não encanto pegaria. Glória a Deus. Então, Balaão, ele conhecia Deus e conhecia o poder de Deus. Deus falava com ele, mas ele se levantou para amaldiçoar o povo de Deus. E qualquer um que amaldiçoar vocês, a bênção transformará-se a maldição se transformará em bênção e não em maldição. Porque Deus disse: é um povo bendito. Se você ler em Números 20, 20, diz assim: ó, veio pois Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aquele homem te vier chamar, levanta-te e vai com ele. Todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abandou a sua jumenta e foi com o príncipe de Moab. Ou seja, era um servo de Deus, porém era teimoso, era rebelde. O Senhor falou que se pela manhã ele te chamar, você vai com ele, porém farei tudo o que eu te disser. Porém, no outro dia ele não procurou ouvir a voz de Deus e fez o próprio caminho, seguindo aqueles povos. E a ira de Deus acendeu-se sobre ele. No meio do caminho, a jumenta vê ele e tenta falar com ele. De qual forma? Parando. Tipo, não prossegue, não vai por aí, porque não é um caminho bom. Porque a jumenta viu o anjo lá na frente. Mas Balaão teimoso bateu na jumenta. Muitas das vezes a gente vê o ímpio, ou uma pessoa que se diz ser cristã, indo para o caminho errado, o caminho torto. A gente age até que na jumenta, né? Não vai por aí. E muitas das vezes esse que se diz conhecedor da palavra começa a nos bater. A gente diz: jovem, não é por aí o caminho. Glória a Deus. Não faz isso. E ele se achando sábio, bateu na jumenta, porque a jumenta parou. E muitas vezes a gente quer parar alguém de fazer algo. Não faz isso, não faz aquilo. E muita gente, e ele acaba nos batendo com palavras, com repressão, com atitude que nos leva a nos ferir. Então, o anjo do Senhor, ele se revela a Balaão. Ele cai e diz que não sabia do que estava acontecendo. Então ele tenta voltar. Porém, Balaão, muito teimoso, ele se deixa levar pelo dinheiro para mais uma vez perseguir aquele povo que Deus preparou. Muitas das vezes, igreja, o povo de Deus vai ser perseguido. De qual forma? Vocês estão aí, mas muitas das vezes
há situações que você vai passar, pela qual você vai trazer uma palavra de Deus e vocês serão expulsos. Não aceitarão. Não queiram que vocês falem da palavra de Deus da forma que tem que falar. Tentarão comprar você, dizendo, olha, prega tal coisa e fala tal coisa. Se possível for, vai ser bem remunerado. Mas eu não quero que fale sobre pecado, isso e aquilo. E muitas das vezes vão tentar calar você com dinheiro. Mas não faz que nem Balaão. Ele se vendeu por dinheiro, por ouro, por prata. E aí o Senhor se acendeu-se sobre ele e mostrou mais uma vez que era contra ele e com o povo de Israel. Aleluia, Jesus. Não tenha medo se alguém tentar intimidar vocês, ou se não deixar vocês mais ir para um certo lugar porque vocês pregam a verdade. Porque a Bíblia diz que nos finais dos tempos procurarão mestres para si, pessoas que falam aquilo que mais lhe convém. E aquele que prega a verdade muitas vezes serão perseguidos. Serão pessoas intoleráveis no meio deles. Mas, glória a Deus que somos um povo eleito. Glória a um povo de Deus, aleluia. Um povo separado para Cristo. Louvado seja Deus. O 12 diz: estes são manchas em vossas festas, de amor, banquetes, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens em águas levadas pelo vento, de uma para outra parte. São como árvore murcha, infrutíferas, 2 vezes mortas, desargaiadas, ondas impetuosas, desargaiadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações. E esse que eu li foi o 13, para fazer um resumo da parte de Balaão. E assim, Balaão ele tentou, não toda vez perseguir o povo de Deus, mas o povo de Deus houve uma guerra e acabou ferindo e matando. Então não tenha medo, irmão, se alguém tentar você do caminho de Cristo, ou tentar dizer a você da verdade. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. E logo vem, ai daquele porque entra pelo caminho de Coré, que parece na contradição de Coré. Isso é o 11. O que Coré fez? Ele levantou o homem importante da casa de Deus contra Moisés. Ele falou para Moisés não precisa estar fazendo isso ou aquilo com esse povo. São povo salvo. Para que ficar arrependendo ou conduzindo eles no caminho que você diz que é pecado? Porque são, tipo assim, um povo que é salvo. Para que está restringindo essas pessoas? Deixa-os. E Moisés caiu por terra e disse: por que falei isso? Porque eu vou dizer aqui para vocês rapidinho. Número 16. E Coré, filho de Isa, filho de Coste e filho de Levi, tomou consigo Adatã e Abião, filho de Eliabe, e Alfim, filho de Pelete, filho de Ruben, e levantando-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamando-as assembleia homens de posição, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: baixa-vos, porque toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles, porque pois vós elevais sobre a congregação do Senhor. Tipo, deixa o povo viver a vida que eles querem. Ele começou a arrepender Moisés dessa forma. Para não tomar muito nosso tempo, eu vou ler o 28. De Números 16, 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todo este efeito. Então meu coração não procede. Se este morrer como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova,
e a terra abrir sua boca e a estragar com tudo que é seu, e vivo descerá ao abismo, então conhecereis que este homem irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava abaixo dele se fendeu. E a terra abriu sua boca e o estragou, com as suas casas, com também todos os homens que pertencem a Coré e a todos os seus bens. Então aqui, igreja, Deus mostrou que era na vida de Moisés, porque a partir desse momento que Moisés ele fez uma assembleia com Coré, e todos que se rebelaram contra ele, Deus ele fez justiça. Ele tirou o mal do meio do povo. Nós temos que pedir a Deus muito espírito de ousadia, porque muitas das vezes somos afrontados por pessoas que se dizem religiosas, mas sabemos nós que não tem nada do Espírito Santo de Deus. Então não é errado você deixar o Espírito. Vou obedecer de Deus esse Espírito e pede para Deus revelar. Eu lembro de algo que eu estava na igreja e minha esposa falou, não, está falando demais. Ela falou assim, e isso ela contando em casa. Ela fez uma oração a Deus e disse, Deus, se esse homem está falando coisas que vêm de ti, ele vai seguir bem. Mas se não for da tua palavra, do teu querido, daquilo que tu está falando, que ele morde a língua. Ele mordeu a língua. E ela poderia ver que ele não estava falando nada de Deus. Então muitas vezes a gente tem que testar o Espírito. Não é errado a gente testar o Espírito para ver quem é de Deus e quem não é. Porque muitos dirão que são de Deus, virão em nome de Deus, para até os escolhidos. Mas por isso que a gente tem que estar atento ao Espírito Santo de Deus para nos revelar quem é e quem não é. Glória a Deus. Porque a igreja do Senhor aprende com a palavra. Ela não aprende na emoção da carne, no pulo, no grito, não. A palavra de Deus, ela ensina. Glória a Deus. Como se diz lá em Timóteo, né? Deixa eu ver se eu lembro onde é que está. Que fala que lê a palavra, exortai, repreendei, tempo e fora de tempo. Para que venham ser homens santos na fé. Como diz também Timóteo, a gente tem que pegar a palavra de Deus, repreender, exortar. A palavra de Deus é sempre exortação. Para que o homem andar sempre santo, doutrina na fé. Glória a Deus. Eu vou ler o 14 vídeo para ser um pouco mais entendido. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todo e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, e que impiamente cometeram, e por todas as duas palavras que o ímpio pecadores disseram contra eles. Eles são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo a sua consciência, cuja boca diz coisa muito arrogante, admirando as pessoas por causa do seu interesse. Aqui, quando Deus ele vai tirar o ímpio, porque o ímpio eles são pessoas interesseiras, como você já pode ver. São pessoas queixosas dessa sorte, reclamam, brigam, fazem coisas que desagradam a Deus, falam, murmuram, até muitas das vezes xingam. E o dia deles também estão preparados. Se o ímpio hoje não se arrepender dos pecados dele e não se converter dos seus maus caminhos, o fim que resta para ele é só de condenação. Porque o Senhor é bom e tarde se graça. Mas Deus verá bem. Mas Deus ele vai dar chance, vai dar tempo e vai dar oportunidade para a pessoa se arrepender. Mas se a pessoa não quer se arrepender, caberá apenas a perdição, porque naquele grande dia todos prestaremos conta a Deus de tudo que falamos, fazemos. E assim, igreja, eu falo a vocês, permaneçam no caminho de Cristo, porque teremos lutas, batalhas, teremos uma vida sofrida, mas tudo coopera para aquele que ama a Cristo. Glória a Deus. Mas quanto ao ímpio e a todos aqueles que não
não fizeram a obra de Deus e não fizeram a Cristo, estes já estão condenados, se não se arrependeram. Ele fala, estes são, perdão, 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias consciências. Então são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito Santo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém, irmão? Conservai-vos a vós mesmos. Tipo, a gente tem uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de renúncia, uma vida de consagração na presença do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque não sabemos que hora o Filho do Homem irá voltar, mas temos que estar sempre preparados. A gente fala a vida do homem, né? De forma literária. A gente pode estar aqui, mas não sabemos no dia da manhã. Possa ser que Deus nos leve, ou possa ser que leve um de nós. Por isso, o cristiano tem que estar preparado para a vinda de Cristo em todo instante. Glória a Deus. Mas, aí o verso 3 diz: e salvais alguns como temos arrebatado o do fogo, odiando até as túnicas manchadas de carne. Como assim salvarmos alguns do fogo? Agindo de misericórdia, de amor e compaixão para com ele, mostrando o caminho que se deve andar, buscando a Deus ali pela vida dele, mostrando a ele que ele está errado, tentando livrar do fogo da eternidade, para que a Deus venha ter misericórdia daquela alma e venha resgatar ela. E odiando-se assim a e odiando até a túnica manchada da carne. Essa é a passagem aqui, igreja. Eu pedi a Deus um discernimento pela qual Deus me mostrou é que no tempo de hoje nós temos que buscar uma forma de vestir de uma forma melhor demais, uma forma pela qual a pessoa vai dizer não cristão, porque pelas vestes. Porque ninguém compraria uma maçã se ela tivesse boa por dentro, mas feia por fora. Ninguém compraria uma banana se ela tivesse feia por fora, mas madura por dentro. Ou vocês comprariam algo que está feio por fora e está maduro por dentro. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu tenho Cristo, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Mas tem que vigiar as vestes, porque o ímpio, ele olha para as vestes do cristão. Ele procura ver as vestes, algo material. O nosso Deus, ele é espiritual. Mas a gente tem que saber se pôr na presença de Deus e sair na rua. Em casa eu me visto assim normal. Não dessa forma, mas quando saio na rua, eu procuro manter uma postura que pela qual eu venha ver uma pessoa, eu não venho estar mal vestido. Mesmo em pleno calor, eu ponho uma calça, uma camisa e saio na rua. E muitas das vezes o ímpio vai dizer, ali é um homem de Deus, ali é uma serva de Deus. E muitas das vezes a gente vai falar para Deus com uma pessoa que não está com uma veste muito boa, ela vai ver primeiramente isso, porque eles são carnais. Ele não entende o poder de Deus. Lembro que um já ouviu falar para mim que uma jovem falou de Deus para ele. Ele não absorveu nada do que foi falado, porque os seus olhos estavam em outro lugar. E isso é muito ruim no tempo de hoje, porque as pessoas muitas vezes elas não aceitam esse tipo de palavra, de ter umas vestes mais propícias para sair na rua, umas vestes melhor. Então, eu procuro sempre vestir uma roupa que venha ser de bom grado, tanto para o mundo de Deus quanto para o ímpio que vai me ver. Porque eles olham isso, eles são materiais. E a gente tem que mostrar Cristo em nossas vidas, não só nas vestes, mas no espírito. Na mansidão do falar, no agir, da forma que a gente vai se expressar também. Glória a Deus. E quando a gente faz isso, nós somos reconhecidos em todos os lugares. De forma que tem um jovem que ele passava por ele e falava, Pai, Senhor Jesus Cristo, pastor. Mas eu falava para ele, não sou pastor.
Ela se apaixonou. Ele falava assim, mas porque ele viu o comportamento, sabe? Viu a postura, viu o falar, viu o agir da pessoa. Isso é gratificante. E a pessoa para pra ouvir quando você fala. Ela dá uma atenção às suas palavras, porque elas ficam mais agradáveis. O ímpio não perde o foco, pelo que ele está vendo de outra forma, mas ele concentra-se na palavra de Deus. 24, igreja. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeças e apresentar-vos irrepreensível uma alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador, nosso Senhor da glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Igreja, e com essa palavra de Deus, e o nosso Deus é poderoso para nos guardar, nos livrar de todo mal, de todo dado inflamado do inimigo. Eu sempre aconselho pessoas que falam comigo, mesmo ela não sendo cristã, antes de sair de casa, fala com Deus, porque Deus vai ouvir a tua oração. E sempre quando eu falo com ímpio, eu procuro sempre falar de uma forma que eu venha ter um bom proveito. Tipo, eu cheguei em um certo lugar e abençoei a vida de um cristão, disse, deixa a atenção no dia de hoje, que você deve ser abençoado. E eu ainda olhei para o lado e disse para mim, você não vai falar nada? Eu aproveitei a oportunidade que a abençoada era tribulada e disse, repita comigo. E fiz ela repetir a seguinte palavra, Senhor meu Deus, conclui as tuas obras em minha vida. E a Deus, sem querer, ela não entendeu, mas eu pedi para Deus fazer a obra na vida dela. Muitas das vezes a gente tem que estar assim, com os olhos espirituais abertos, esperando uma oportunidade. Porque muitas vezes a gente vai falar de Deus para o homem, ele não aceita. Mas Deus está dando apenas um tempo. Na hora certa, Deus vai te usar para você botar aquele homem ou aquela mulher no caminho do Senhor. E foi isso. E ela confirmou com a mim. Eu disse, glória a Deus, que a obra foi feita. Porque até então, quando eu falava de Cristo, ela não aceitava. Não queria ouvir e não queria dar, e xingava, saía do campo. Mas a gente tem que ter paciência e esperar o momento certo, que Deus vai fazer a obra. Então, igreja, quando você quiser ganhar alguém para Cristo, não seja sábio nas suas próprias palavras, não vá diretamente para frente e nem queira forçá-lo. Espere o tempo de Deus. E no tempo de Deus, Ele é perfeito. E Ele vai fazer de uma forma pela qual Ele vai preparar o cenário e vai te dar as palavras. E a obra de Deus vai ser feita naquela vida. Então vai ser o Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando naquelas vidas. Amém? Eu agradeço a sua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo.